E aí, pessoal, faz tempo que a gente não se encontra, na verdade, é isso aí. Mas só que dessa vez a gente vai falar um pouco sobre ativo imobilizado. Fui convidado para dar essa palestra no Congresso Nacional do Exame de Suficiência em Contabilidade, é a segunda vez que a gente foi convidado para esse congresso, e a gente vai falar sobre o CPC 27, tá ok? Então, ao falar no CPC 27, a gente vai se reportar apenas a ele. Justamente porque se a gente fosse se delongar mais, se fosse falar sobre o ativo imobilizado totalmente, propriamente dito, a gente não ia falar só do CPC 27. Então, a gente ia muito longe. E para que a gente tenha um tempo reduzido nessa palestra, que dure um tempo adequado, para ficar a informação para vocês, a gente vai tratar só sobre o CPC 27. E nisso a gente vai tratar sobre o conceito do ativo imobilizado, o reconhecimento, a mensuração e a baixa. Para isso a gente vai fazer algumas inserções, tá? Conceito, a gente vai falar só sobre o conceito, o que é o ativo imobilizado. No reconhecimento a gente vai falar sobre os custos iniciais e subsequentes. Na mensuração a gente vai falar a mensuração no reconhecimento e após o reconhecimento. Na mensuração no conhecimento, a gente vai falar sobre os elementos de custo e a mensuração de custo. Após o reconhecimento, a gente vai falar sobre os métodos de custo, método de reavaliação. Só esse tema, método de reavaliação, já era um tema para uma aula aí de 2 horas, 3 horas, ou então várias aulas. Depreciação nem se fala, depreciação ainda tem mais detalhes ainda. Redução ao valor recuperável, que tem um CPC específico para falar sobre a reavaliação do valor recuperável e tudo. E indenização por perda de desvalorização. Por final, a baixa do ativo imobilizado. Então, essa será a nossa árvore. Tudo que a gente vai tratar aí, que está aí nesse sumário, vai ser o que a gente vai abordar hoje, tá ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Conceito. O que é o ativo? Primeiro a gente tem que saber o que é ativo. Com o conceito de ativo, a gente vai poder partir para o que segue o ativo imobilizado. Primeiro a gente tem que saber o que é ativo, para depois ir para o imobilizado. Ativo. Segundo o CPC 00, que foi o que conceituou ativo, passivo, entre outras coisas, diz que o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Entenda, é um recurso que é controlado por quem? Pela entidade, como resultado de eventos passados. Então você fez alguma coisa para gerar um ativo, tá? Ou foi feita alguma coisa e foi gerado um ativo. E essa geração de ativo que foi gerado, esse recurso, ele espera que com esse recurso você consiga benefícios econômicos futuros para a entidade. Deu para entender? Tá tranquilo? Antigamente a gente falava que ativo eram bens e direitos e passivo eram obrigações. Bem, a definição não é mais essa, mas circunda essa teoria. Qual é a diferença entre tangível e intangível? Professor, a gente está falando de imobilizado. Calma, cara, vamos entender o que é tangível e intangível, que a gente vai entender o que é imobilizado com mais facilidade. Tangível e intangível. Pelo próprio nome, o próprio nome já meio que dá uma dica para a gente. Seria também muito simples só dizer pela etimologia da palavra, que é tangível e intangível. O tangível é uma palavra que origina-se do latim tango, que significa perceptível ao toque. Assim, ficaria claro, porém não totalmente correto, a afirmação que tangível é o que se toca e intangível é o que não se toca. Tudo bem, dá para entender a partir daí. Para esse estudo que a gente está fazendo, vai ser essa limitação. Por enquanto, entenda que tangível é o que a gente toca e intangível é o que a gente não toca, tá ok? Limite-se a isso para essa aula. Depois, no futuro, a gente pode debulhar mais sobre tangível e intangível, que a gente pode trabalhar mais sobre isso. Isso daí dá até artigo científico, na nossa área, na área de contabilidade. Bem, e ativo imobilizado? Agora a gente já sabe o que é ativo, agora a gente já sabe o que é tangível e intangível. Vamos entender o que é ativo imobilizado. Ativo imobilizado corresponde aos direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa. Destinados, entenda, bens corpóreos, que a gente leu agora há pouco, certo? São bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa. O que são bens corpóreos? São bens que a gente toca. Então, já está dizendo que é tangível.
e eles são destinados à manutenção da atividade da empresa. O que é que isso significa? Espera-se, né, já que eles são destinados à manutenção da atividade da entidade, espera-se que ele gerem benefícios econômicos futuros. Vê se não está encaixando dentro do conceito de ativo e de tangível, ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios e riscos e o controle desses bens. Bem, isso aí é só para concluir o que a gente estava lendo. Ativo imobilizado é o item tangível que, olha para isso, é importante, destaca a letra A, é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para o aluguel a outros ou para fins administrativos. O que é que ele está dizendo? É um ativo que vai ficar em estoque? Não. Ele é mantido para a própria empresa, a própria entidade. E ele é para uma produção ou para fornecimento de mercadoria. Então, é um bem da entidade que você usa nas operações da entidade. E B, se espera utilizar por mais de um período. Então, eu posso ter um ativo tangível, imobilizado, que dure menos de um ano, menos de um período. Não, não posso. Porque ele tem que ter um e outro. Vamos lá entender. Continuando. Agora a gente vai para uma questão para fixar um pouco essa teoria, tá ok? A questão é uma questão que foi realizada no ano de 2010 pela banca FCC. No órgão foi o TRT de Alagoas. A prova era sobre analista judiciário, nível superior, analista de contabilidade, tá? Aí a pergunta faz o seguinte: são características de um ativo imobilizado ser... Pronto, completa essa frase. O que é a característica de um ativo imobilizado? Ele é intangível? Aí já vem na letra A, intangível. Tá certo ou tá errado? Vamos continuar. Ter vida útil superior a um ano, beleza. E ter substância econômica, tudo bem. Mas intangível tá correto? Não, não tá. A gente sabe que tem que ser tangível. A gente acabou de ler isso. Letra B. Tangível, beleza. Ter substância econômica, tudo bem. E poder gerar benefícios futuros. Isso é a própria definição do ativo. Por enquanto, vamos guardar ela ser a letra B. Se não tiver outra letra, vai ser ela a nossa resposta. Tá ok? Se não tiver nenhuma outra letra mais completa. Vamos observar. Destinados ao negócio da empresa, tudo bem. Ter vida útil superior a um ano, tudo bem. E não gerar benefícios. Se ele não gerar benefícios econômicos futuros, ele nem ativo é. Letra D. De propriedade da empresa. Pode ser ou pode não ser de propriedade. Isso aí a gente não vai discutir agora, tá? Não ter substância econômica, pronto, já está errado. E poder gerar benefícios econômicos. O que é ter substância econômica? Substância econômica é ter uma capacidade econômica, uma capacidade de gerar resultados, tá ok? Letra E. Tangível, tudo bem. E ter vida útil inferior a um ano. Ih, já está errado aí. Então, qual é a nossa resposta? Letra B. A gente acabou de conversar com vocês sobre isso. A gente leu sobre isso. Então vamos para mais uma questão só para poder testar mais um pouco. Olha, essa foi uma questão em 2014 na banca BioRio. O órgão foi a Eletrobras e a prova foi para uma profissional de nível médio, tá? A marca, aí a gente vai ler a questão. A marca da empresa é um ativo. A marca, patente. Ele é um ativo imobilizado, diferido, permanente, circulante ou intangível. A gente vai, com as alterações que sofreu, né, a legislação contábil, antigamente a marca ela era conhecida como diferido, mas o diferido deixou de existir, agora só existe a marca é tangível. Você toca na marca? Não, não toca na marca. Então a marca é um bem intangível. Muito bem, ótimo. Continuando, a gente já falou sobre o conceito, agora vamos para o reconhecimento. Vamos falar sobre os custos iniciais e custos subsequentes, tá ok? Para falar um pouco mais sobre custos iniciais e subsequentes, a gente tem que ter um entendimento do que é reconhecimento. O que é reconhecimento? Significa que, quando é que você reconhece? Significa que é um momento, o reconhecimento é um momento em que se reconhece ou identifica algo como verdadeiro. Você está reconhecendo aquilo como verdadeiro. Então você já reconhece aquilo como ativo imobilizado quando ele obedece àquelas características do conceito de ativo, tá? Agora, para reconhecer, a gente precisa dessas, além daquelas características dele ser tangível, dele durar mais de um ano e tal, a gente precisa
ter o valor dele para reconhecer. Aí a gente vai entender aqui, ó. O custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido, né? O custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, apenas se, olha, ele botou se, apenas se. Então ele só vai reconhecer aquele custo, aquele ativo só vai receber aquele custo se, apenas se, for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade. For provável, provável é um pouco mais do que possível, tá ok? Provável é algo que dá para se provar, entendeu? For provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade. Ah, professor, como é que a gente faz isso? Se você tiver alguma dúvida sobre isso na prática, depois vocês mandam uma pergunta para a gente e a gente responde aqui embaixo no YouTube mesmo, tá ok? E o custo, é um e outro, tá? E o custo do item puder ser mensurável confiavelmente. Lógico, todo reconhecimento só pode se o custo puder ser mensurado confiavelmente, tá ok? Então, o que é que significa? Que significa que as duas opções têm que estar juntas. Primeiro, ele é provável que gere futuro benefício econômico, tá? E depois, ainda que ele seja mensurável com confiabilidade. Tudo bem. Aí ele fala sobre os sobressalentes. Sobressalentes são peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno, ou então equipamentos que são fora o maquinário, né, inicial. Tudo bem, vamos lá. São classificados como ativo imobilizado. Esses sobressalentes, essas peças de reposição, essas ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando, tem duas situações, a entidade esperar usá-los por mais de um período, olha, também está no conceito de ativo imobilizado. Ou, olha, um ou outro, não precisa ser os dois, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado. O que é que isso quer dizer? Olha, se ele sozinho, por ele passar um ano, ele já é passado de um período, tá? Estou falando um ano, é um período financeiro. Se ele passar por um período, ele já pode ser considerado ativo, ele sozinho. Ou, se ele sozinho não puder, mas se puderem ser utilizados somente, olha, ele só pode ser utilizado se existe um item do ativo imobilizado. Por exemplo, eu tenho um carro e o carro bateu motor, então eu vou comprar outro motor, vou colocar dentro daquele carro. Isso é uma peça de reposição, tá ok? E isso daí eu vou ter que registrar ele no ativo, ok? No ativo imobilizado. Isso é um exemplo. Uma ou outra, uma opção ou outra, tá ok? Muito bem. Agora a gente vai no reconhecimento dos custos iniciais. O próprio termo custo inicial é autoexplicativo. Significa dizer que são os primeiros gastos realizados para que a entidade obtenha os benefícios econômicos futuros dos seus ativos. Então isso aí não tem nem o que, né, imaginar. Custo subsequente, né, é a mesma coisa. O próprio termo já já indica o que é que está querendo falar. Nesse caso, se refere aos gastos realizados para que a entidade obtenha os benefícios econômicos futuros dos seus ativos após ser colocado em uso. Se ele não tinha sido colocado ainda em uso, era um custo inicial. Se ele foi colocado em uso, agora todos os custos serão custos subsequentes. São reconhecidos no resultado quando ocorrido. Está entendendo? É reconhecido esse custo no resultado, na DRE ou na DR. Tá? Eu sou da antiga guarda, eu ainda falo DRE, eu sei que é DR, mas ainda falo DRE. E tem que colocar sempre que reconhecível. Está entendendo? Sempre que reconhecível, quando é claramente mensurável. Exemplo. Custo de manutenção periódica, custo de mão de obra e de produtos consumíveis, ou seja, reparo e manutenção. Basicamente esses daí, tá ok? Questão. Vamos trabalhar mais uma questão. Essa questão é do ano 2012, eu mantive sempre depois do ano 2010, questões depois do ano 2010, que foram as mudanças, a data da mudança foi a partir de 2008, né? O CPC 27 ele surgiu a partir de 2008 até 2010, foram as grandes mudanças, e eu preferi pegar questões a partir do ano 2010 para cá. Do ano 2012, a banca também foi FCC, sobre a Prefeitura de São Paulo, tá? Auditor fiscal do município. No reconhecimento inicial, não, olha só a questão, ela está dizendo não compõe o custo de um item do ativo imobilizado. Então você tem que saber o que é que não compõe o custo de um ativo imobilizado.
A gente falou já sobre os custos que compõem o ativo imobilizado. Se não falou, a gente vai tratar sobre isso. E a gente viu que os custos de fretes e manuseios, a gente vai ver isso, custo de frete, manuseio, de montagem, de preparação do local da instalação, de tudinho. Essa situação que compõe, tá entendendo? Os fretes, os impostos não recuperáveis sobre a compra, isso aí tudinho compõe. Agora, o que é que não compõe? O custo com a promoção de produtos. Promoção de produtos, você está fazendo uma propaganda. Gerados por tal ativo, você está fazendo a propaganda daquele ativo. Isso é um custo que vai fazer ele ser um ativo imobilizado? Não, isso não. Então é a letra E a nossa resposta. A letra E compõe essa resposta. Próxima questão. Também do ano 2012, a banca agora foi o CFC, foi a prova do exame de suficiência para o técnico de contabilidade. Acredito que não há mais provas de técnico de contabilidade. Vamos continuar a estudar, porque vai ter prova para contador. Então, vamos lá. Não integram o custo de aquisição dos bens do ativo imobilizado. O que é que não integra? O custo com teste para verificar se o ativo está funcionando corretamente, os custos com honorários de profissional para poder ele voltar a funcionar. Isso aí integra? Sim ou não? Integra, lógico, porque você está fazendo o teste nele até ele ser colocado em uso. Então, até ele ser colocado em uso, é a parte dos custos iniciais, tá ok? Depois que ele é colocado em uso, são custos subsequentes. Bora ler a letra B. Os custos de abertura de novas instalações. Opa, peraí. Você já botou um ativo imobilizado, você está abrindo uma nova instalação. Não tem nem lógica isso, mas bora continuar. Os custos incorridos na introdução de novo produto. Não, peraí. Se o ativo, imagina você uma máquina, está funcionando, aí você vai lá e muda o molde dela para botar um produto novo. Aquele molde tudo bem, mas um novo produto, os custos do novo produto não. Aqui isso daí vai ser um custo do produto e não da máquina. E os custos de transferência da atividade para o novo local, para a nova categoria de cliente. Não, esse letra B com certeza está errado. Os custos de benefícios aos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item. Aí, está diretamente ligado à aquisição do ativo imobilizado e dos custos de preparação do local. A gente já, se não leu, vai ler ainda sobre isso. Os custos de frete, de manuseio, custo necessário para instalação e montagem. Isso aí está diretamente ligado. Então, a nossa resposta é a letra B. Tá ok? Mensuração. Essas questões eu acredito que eu coloquei um pouco antes, mas a gente vai ver agora. Mensuração no reconhecimento. Vamos lá. No reconhecimento a gente vai ver os elementos de custo e a mensuração de custo. Vamos ver. Mensuração no reconhecimento. Aí deve ser mensurado pelo seu custo. A gente vai ver os elementos de custo. Olha, o ativo imobilizado ele deve ser remensurado pelo seu custo. O elemento do custo. O custo de um item do ativo imobilizado compreende. Aí está a questão, tá vendo? Vocês vão conseguir entender melhor aquelas respostas. O preço de aquisição, imposto de importação e impostos não restituíveis sobre a compra, descontos comerciais e abatimentos, né? Menos descontos comerciais e abatimentos. Então, como é que fica a fórmula? A fórmula fica aí, ó, igual esse vermelhinho aí. O valor do ativo imobilizado é igual ao preço que você teve dele, de compra dele, mais os impostos, menos os descontos e abatimentos. Bem, essa é a fórmula do ativo imobilizado. Muito simples, muito tranquilo. E esses impostos são impostos não restituíveis, tá ok? Se você puder restituir o imposto, então ele não entra, tá ok? Ótimo. E outro ponto, qualquer custo diretamente atribuível, custo diretamente atribuível. Presta atenção nessa parte que está grifada. Custo diretamente atribuível, qualquer custo, qualquer um, diretamente atribuível para colocar o ativo no local em condições para uso. Qualquer um. Ah, professor, mas se for sobre honorário pessoal, está diretamente atribuível, acabou-se, não se discute. Está diretamente atribuível, meu amigo, não reclame, é diretamente atribuível. Tá aí, é a norma, está no CPC 27. Todo esse texto que foi retirado do CPC 27. Exemplo, custo de preparação do local, frete, de manuseio, instalação e montagem, com testes, honorários profissionais. Então, qualquer custo que foi diretamente atribuível vai entrar como custo do ativo. E ele é no reconhecimento inicial, então é o custo inicial, tá ok? Muito bem. E o outro, a estimativa inicial. A estimativa inicial dos custos para desmontagem
e remoção do item e de restauração do local. Veja só, a estimativa inicial, não é depois que você começou, a estimativa inicial dos custos para desmontagem e remoção do item. Primeiro que você vai ter que ter uma estimativa para desmontar esse item de um lugar e restaurar ele no outro lugar, se você quiser. Restauração do local que você fez, isso tudinho. Que a segunda questão já meio que responde esse também, porque ele vai estar diretamente atribuível ao bem do ativo imobilizado. Então, o reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa. Olha, você para de reconhecer esses custos do ativo imobilizado quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração, ou seja, está em condição de uso. Para de você colocar os testes. Ah, você fez teste, não está em condição de uso, não está funcionando, está fazendo teste. Pronto. Terminou os testes, ele já está em condição de uso, pronto. Para de achar que o ativo imobilizado entrou em condição de uso, para de incluir valor dentro desse ativo, tá ok? Portanto, os custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de um item não são incluídos no seu valor contábil. Por quê? Porque ele já está em condição de uso. Muito bem. Questão. Ótimo, eu gosto de questão. Essa questão foi do ano 2014, a banca PAC, né? O órgão Panampará, a prova era para contador. Aí ele pergunta justamente sobre o CPC 27. Olha como está aí. Em relação aos critérios de avaliação e mensuração do ativo imobilizado determinados no CPC 27, o ativo imobilizado assinale a opção incorreta. Incorreta, vamos entender aí, incorreta. Letra A. Um ativo reconhecido como ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo, beleza, que corresponde ao preço à vista na data do reconhecimento. Beleza, o custo dele, preço à vista. Aí tem mais outros itens, tá ok? Isso aí não é totalmente errado, não, tá bem correto aí. Letra B. Para o reconhecimento inicial, o custo do ativo imobilizado é formado pelo seu preço de aquisição, que inclui os impostos recuperáveis. Opa, para aí. Impostos não recuperáveis, deduzidos dos descontos comerciais e abatimentos. Tá vendo você? Se você fosse achar que o primeiro estava errado, aí você ia errar nesse letra B aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque o primeiro está correto, tudo bem. Não é que esteja totalmente completo, mas está correto. Já esse, ele bota uma casquinha de banana aí, os impostos recuperáveis. Então a nossa resposta está na letra B, ok? Já a partir daí já vimos o erro. Mensuração. No reconhecimento ainda. Agora a gente vai falar sobre mensuração do custo. A gente falou sobre o elemento de custo, agora sobre mensuração do custo. Deve ser mensurado pelo seu custo. Tudo bem, a gente está sabendo disso aí, que o ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo. E como é a mensuração do custo? O custo de um item do ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Tudo bem, estava lá na letra A, tá ok? Mas é só isso? Não, calma, continua. Um ativo imobilizado pode ser adquirido por meio de permuta por ativos não monetários ou conjuntos de ativos monetários e não monetários. Eita, que complicado, professor. Eu vou explicar rapidinho. Você pode... permuta. O que é uma permuta? Permuta é uma troca. Até uma compra hoje. Você vai comprar um carro a dinheiro, você está comprando, você está trocando o seu dinheiro pelo carro. Então é da mesma forma, é um escambo, é uma troca. Você está permutando um ativo não monetário, tá ok? Escolha um ativo não monetário com um ativo imobilizado. Ou um conjunto de ativos monetários e não monetários. Você pode misturar. Aí eu quero pagar uma parte em dinheiro, outra parte eu vou ceder um bem. Ou então vou ceder esse carro aqui. Tanto faz. Você pode fazer isso. O custo de tal item do ativo imobilizado é mensurado pelo valor justo. A não ser que, olha só, o custo de tal item do ativo imobilizado é mensurado pelo valor justo. A gente vai falar sobre o valor justo no futuro, tá? Não nesse vídeo. Quer dizer, nesse vídeo dá até para falar um pouco sobre o valor justo. Mas a gente não quer focar muito nisso, tá? Então, eu queria falar com vocês, basicamente, sobre essa situação. O custo de tal item do ativo imobilizado é mensurado pelo seu valor justo, a não ser que, nessas situações aqui, a operação de permuta não tem a natureza comercial. Olha, uma ou outra, tá? Quando ele bota o ou, é uma ou outra.
Se a operação de permuta, dessa troca desses valores ativos monetários e não monetários, se essa permuta não tiver natureza comercial, não precisa ser mensurado pelo valor justo, tá? E 2. O valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser mensurados com segurança. Se ele não souber mensurar o valor justo com segurança, como é que ele vai utilizar o valor justo? Tudo bem. E professor, o que é o valor justo? Bem, segundo o CPC 27, no começo dele, ele está escrito: o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo de uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. O que é que ele quer dizer isso? É sem vantagem de ninguém. Ninguém vai ter vantagem. É só para pagar uma conta, então receber pelo aquele valor. Olha aí. É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada. É bom lembrar essa parte aí. Uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da sua mensuração. Isso é valor justo. Muito bem. Vamos lá. Ainda na mensuração do custo. O valor justo de um ativo é mensurável de forma confiável quando? Aí tem essas duas hipóteses, tá? Se a variabilidade da faixa de mensuração do valor justo razoável não for significativa. Professor, o que é significativa? Bem, eu aprendi na prática que significativa é uma variância acima de 10%. Abaixo de 10% pode ou não ser significativo, dependendo do valor em si, tá ok? Professor, me explica aí. Olha só, se 10% do item corresponder a 100 mil reais, menos de 10% do item corresponder a 100 mil reais, já é um valor significante. Concorda comigo? Concorda. Muito bem, 100 mil reais é um valor significante. Mas, se 10% do item corresponder a 9 reais, não é um valor significante. Então, dá para ter uma variação confiável, tá ok? Menos de 10% e uma variabilidade confiável. Se as probabilidades de várias estimativas dentro dessa faixa do razoável, né, dos 10% normalmente, puderem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo. Então, assim, você vai ter várias probabilidades de estimativa. Isso aí, normalmente, quem faz são os consultores, os contadores e tal, você, a gente vai fazer isso bastante. E a gente vai trabalhar nessa faixa de probabilidade sobre aquele item. Cada determinado item tem várias estimativas. Você pode ter várias estimativas sobre um item A, que no item B essa não funciona, só no item A. Bem, você vai variar dentro dessas estimativas, vai ver o que é razoável e não, e vai ver se pode utilizar essa mensuração. Aí você tem um valor justo desse item. Aí a gente já falou sobre o conceito, o reconhecimento. Dentro do reconhecimento a gente falou aqueles dois itens, né, no custo e tal, antes, né, de colocar os custos iniciais, custos subsequentes, na mensuração, no reconhecimento. A gente já falou, agora a gente está após o reconhecimento, e é aqui que a gente vai demorar. A gente vai falar sobre o método de custo, o método de reavaliação, a depreciação. Agora a gente vai dar uma pincelada nesses itens, tá? Porque não é nossa função entrar em detalhes em cada um deles. A redução ao valor recuperável e a indenização por perda de desvalorização e, por final, a baixa. Vamos lá. Já passou da metade do nosso curso, ok? Mensuração. Após o reconhecimento. O método do custo. Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo uma fórmula. Olha a fórmula aí. O valor do ativo imobilizado é igual ao custo menos, aí ele bota entre parênteses, a depreciação acumulada mais a perda por redução ao valor recuperável. Pronto. Ele falou isso que está aí nessa fórmula. Tá ok? Não é simples. Bem, é porque o CPC 27 ele foi traduzido, né, pelas IFRS, e essas traduções elas são bem, como é que eu posso dizer? São cansativas, são densas, e a gente acaba trazendo para vocês nesses slides de uma forma mais simples, mais fácil de entender. Vamos lá, continuar a tradução aqui, continuar a simplicidade. Método de reavaliação.
entenda que todo método de reavaliação ele tem que ser permitido por lei. Na época da publicação desse CPC 27, ainda não havia uma lei que permitia essa reavaliação. Hoje em dia ainda há uma discussão sobre isso, tá ok? Vamos estudar como se a lei permitisse, tá? Se permitido por lei, a reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. O que é isso, professor? Olha só, se você for fazer uma reavaliação, né, você vai ter que definir, se a lei definir, se a lei não definir ou se ela permitir, ela vai ter que permitir o período, a periodicidade, que é melhor, a periodicidade de reavaliação, uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, e isso aí sucessivamente. Aí você vai ter que identificar qual é o período, né, segundo a lei. Então, quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser... A depreciação, vocês sabem, a gente está estudando o CPC 27. Depreciação é quando o bem, depois colocado em uso, ele vai perdendo o seu valor. Aí, o valor que vai perdendo, ele vai para a depreciação acumulada. É uma conta retificadora que fica abaixo da conta mãe, da conta do bem lá, da conta do item, né? Dentro daquela conta é um grupo de vários itens, por exemplo, veículos, aí lá tem carro de passeio, caminhão, trator, tá tudo ali, tá tudo dentro de veículos. Só que depende em algumas situações, tratores estão em máquinas e equipamentos. Mas enfim, vamos lá para veículos. Tá tudo ali dentro de veículo. Aí você vai botar embaixo da conta veículo essa conta de depreciação, que é uma conta retificadora, tá? No momento adequado a gente pode falar mais sobre depreciação. Aí ela vai, na data da reavaliação, a depreciação deve fazer o quê? Aí deve atualizar proporcionalmente. Vê, se você subiu, fez uma reavaliação em 10% do valor do bem, você vai subir a depreciação em 10%. Tá ok? Deu para entender? Atualizada proporcionalmente, normalmente na utilização de itens para saber o valor da reposição, tá? Você vai fazer item por item, vai fazer uma por uma e vai levantar, ver quanto foi o aumento, tá? Aumentou 10% do item A, assim sucessivamente, utilizando índices. E esses índices têm que ser explicados em nota explicativa. Quais foram os índices utilizados, foi NCC, aí você vai explicar aí por que utilizou aquele índice, tá ok? Eliminada a conta do valor contábil, a depreciação acumulada ela vai ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, né? Mas isso normalmente é utilizado para edifícios. Você pega o quê? O valor bruto do ativo, digamos que tem 100 mil. O valor da depreciação acumulada, que é a conta retificadora embaixo. Aí se você for for fazer uma reavaliação do edifício, aí você vai reavaliar. E você pega os 100 mil, baixa o valor de 50 mil, que é o valor da depreciação acumulada. Então o valor líquido do imóvel tá novamente 50 mil. Novamente não, está em 50 mil. E a partir daí você faz a reavaliação, ok? Bem simples, bem tranquilo. Lembrando aí, toda a classe a qual pertence o item reavaliado deve sofrer a reavaliação. Você não pode simplesmente escolher, eu quero reavaliar o caminhão, mas não quero reavaliar o carro. Não, se você reavaliou o caminhão, você vai ter que reavaliar o carro. Entendeu? Como a gente deu o exemplo antes da classe do veículo, né? Você vai ter que fazer toda a classe. Método de reavaliação se permitido por lei. Se o valor contábil do ativo diminui em virtude da reavaliação, se o valor contábil diminuir em virtude da reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado. Então ela vai para onde? Vai para DR, demonstração de resultado. Ela vai ser reconhecida lá. Aí o outro ele fala assim, no entanto, se houver saldo de reserva de reavaliação, se você tem uma reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve ser debitada diretamente ao patrimônio líquido. Então, vai para demonstração de resultado? Vai não. Ela vai para a reserva. Ela vai diminuir a reserva que está lá no patrimônio líquido contra a própria conta de reserva, até o limite. Ou seja, até ela zerar. Porque não vai ficar com a reserva negativa, né? Pelo amor de Deus. Então, aí depois de zerada, aí você, a partir daí, por exemplo, você tinha um saldo de 50 mil e sua reserva de reavaliação
foi mais de 50 mil. Foi 51 mil. Então, vai para o patrimônio líquido direto, 50 mil, e esse R$1.000 que passou, né, vai para demonstração de resultado. Muito bem, era isso que a gente estava querendo falar para vocês e vai falar agora sobre depreciação. A depreciação, como eu já falei, né, é algo que eu tenho até um interesse em fazer um vídeo para vocês no meu canal no YouTube. E eu vou fazer esse vídeo, tá? Eu estou prometendo para vocês, vou fazer um vídeo só sobre depreciação. E eu acho que vai ser um vídeo bem interessante. Mas enquanto não existe esse vídeo, a gente vai falar um pouco, dar uma pincelada bem leve sobre depreciação aqui no CPC 27. Depreciação. Quando é que ocorre? Ocorre quando, após colocado em uso, então presta atenção, tá aí, ó, após colocado em uso. Primeiro ele precisa ser colocado em uso para poder ocorrer a depreciação. Após colocado em uso, o bem sofre com as ações do tempo, obsolescência, desgaste, entre outros. E isso é a depreciação. A depreciação pode ocorrer separadamente por item quando o custo do componente do item é significativo em relação ao custo total. Então ela faz em separado quando o componente do item é muito significativo em relação ao custo total. Ele pode fazer separado. Se o arrendador, adquirente do ativo imobilizado, se você está trabalhando com arrendamento mercantil, o arrendador adquirente do ativo imobilizado que seja sujeito da arrendamento mercantil operacional. Então, olha só, ele tem que ser um arrendamento mercantil operacional. O que é isso? Olha, é que você tenha na sua operacionalidade um arrendamento mercantil. É basicamente isso. Tá ok? Aí você faz separado. Só vai pegar aquele item e deixar separado. Muito bem. A depreciação pode ocorrer agrupada. A gente falou sobre a individual, que é separada, e agora a gente vai falar sobre a agrupada. Pode ser agrupada por item, né? Tem que ser agrupada sempre por item. Quando um componente significativo de um item do ativo tem o mesmo método e o tempo de vida útil de outro componente, que é 90% dos casos, tá ok? Muito bem. Depreciação. O valor depreciável e o período de depreciação. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. Olha só, professor, então por isso que é sempre linear. Não, não é sempre linear, tá? A gente tem alguns métodos, tem 3 métodos: o linear, o decrescente e aquele por produção. A gente vai ver mais à frente. Independente do método, ele tem que ser de forma sistemática, ele tem que ter uma sistematização, ele tem que ter uma técnica para ser calculado, tá ok? Valor residual. O valor residual e a vida útil são revisados ao menos no final de cada exercício. Tá ok? Você vai identificar, vai olhar, vai dizer, tá ok, mantém o mesmo valor residual. A vida útil, não, a vida útil é de 4 anos mesmo, tudo bem, deixa. Tá entendendo? Ao menos no final de cada exercício. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo exceda o seu valor contábil. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo exceda o seu valor contábil. Olha só. A gente continua depreciando. Digamos que o valor justo de um bem chegue a 100 mil, aquele valor justo. Mas a sua depreciação, que é de forma sistemática, identificou que aquele bem já chegou ao valor de 80 mil. E você vai depreciar, vai continuar? Vai, porque é o valor contábil, é diferente do valor justo. Muito bem. O valor de depreciação de um ativo é determinado após a dedução do seu valor residual. Exatamente. Então, como é que funciona, professor? Vamos dar um exemplo. Você tem um bem de 100 mil. Você disse que desse bem, 20 mil é o valor residual. É o valor que você vai querer deixar ele no final para revender, para depois repor aquele bem, tá ok? Tá, para na venda dele ajudar a reposição dele. Tudo bem. Então, ele vai depreciar quanto? Ele vai depreciar 80 mil, porque ele só tem 80 mil para depreciar, porque 20 você não quer depreciar. E digamos que aquele bem ele tem uma vida útil de 5 anos. Em 5 anos, ele vai depreciar 80 mil. 80 dividido por 5 dá quanto por ano? Dá 20 mil por ano, não é isso? Eu estou certo? Tá certo. Então, 20 mil por ano. Então, você vai depreciar 20 mil por ano. Em 5 anos, ele vai ficar zero, né? Vai ficar com 20 mil no valor residual. Então, vai depreciar totalmente os 80 mil. O valor residual de um ativo pode aumentar. Muito bem.
a despesa de depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. O que é que ele está querendo dizer aí? É que a depreciação, a despesa com depreciação, tipo, você vai chegou aos 80 mil, você ia depreciar 80 mil, é o máximo que você podia depreciar. Aí no outro ano, aí você não vendeu. Aí no ano seguinte você vai depreciar? Não vai não. Porque o valor residual dele que você queria deixar era 20 mil. Você vai ter que fazer uma reavaliação, é outra coisa, tá? Mas você não vai mais depreciar, porque você já chegou no máximo. Ah, e se você tivesse depreciado tudo? Imagina, seu valor residual já era zero, você depreciava tudo. Vai depreciar mais o quê? Não tem mais nada a depreciar? Pronto, é isso que ele está falando. Muito bem, vamos lá. A depreciação cessa, você para de depreciar na data em que o ativo é classificado como mantido para a venda. Por exemplo, se aquele não chegou no valor zero, né, da depreciação, ou então não chegou ao valor residual, você quer tirar esse ativo, tipo, ele ainda tem mais 3 anos de depreciação, você tira ele do ativo e bota ele mantido para venda. Aí ele acessa, ela para, tá ok? A depreciação cessa na data em que o ativo é baixado. Se o ativo foi baixado, não tem mais nem o que depreciar. Já saiu da empresa, já está de balanço. E a depreciação não cessa. Não cessa quando? Quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal. Veja só, ela só cessa em 2 situações. Quando ele é colocado para venda ou quando ele é baixado. Mas, professor, eu estava com um ativo, né, na minha empresa, aí esse ativo, a gente não usava mais ele porque ele era obsoleto. Aí a gente foi e botou lá no estoque interno. Né? Aí eu pergunto, vai vender? Não, vai vender não, só está lá guardado. Se está guardado, meu amigo, está depreciando, porque é até o valor residual, né? Até ele ser baixado ou até ele ser mantido para venda. Então pronto, tá aí, tá a regra, não tem o que pensar muito não. Terrenos e edifícios são ativos separados e contabilizados separadamente. Muito bem, isso é importante a gente saber, tá? Mesmo quando adquiridos conjuntamente. Com poucas exceções, os terrenos têm vida útil ilimitada, tá ok? Com poucas exceções a isso, todos os terrenos têm vida útil ilimitada. Ah, professor, qual é o terreno que tem vida útil limitada? Digamos que você tem uma pedreira, um lugar que você tira as pedras, tá? Aí ele tem vida útil limitada porque você vai arrancar todas as pedras de lá e vai vender tudinho, vai ficar um grande buraco, né? Você vai exaurir tudo que tem ali naquele terreno, então ele tem vida útil limitada. Esse caso sim. O demais, não. Os demais não têm vida útil ilimitada, né? Quer dizer, ilimitada. Os demais têm ilimitada. Já os edifícios têm vida útil limitada e, por isso, depreciáveis. Então, os edifícios... normalmente você bota quanto tempo? Normalmente, antigamente, pela tabela da Receita Federal, os edifícios tinham um tempo de vida útil de 50 anos. Mas aí, cada caso é um caso, tá ok? Não é mais como a Receita Federal, não. Muita gente ainda usa essa tabela. Mensuração. Aí agora a gente vai falar sobre os métodos de depreciação. São os 3 métodos. O método da linha reta, ou linear, que é o que mais comum o pessoal fala, linear. O método dos saldos decrescentes, que você começa com um saldo maior e vai diminuindo até zerar, né? E o método das unidades produzidas. Muito bem. O método da linear, pasmem, está escrito no CPC 27 assim. É assim que está escrita a definição do método linear. São despesas constantes durante a vida do ativo. Poxa, cara, se ele é linear, o próprio nome já diz, são despesas constantes. Caso, e aí bota assim, né? Caso seu valor residual não se altere. E a única coisa que valeu a pena desse texto era caso o valor residual não se altere. Porque se é um método linear, ele é constante. Concorda comigo? Método saldo decrescente. Ele bota despesas decrescentes durante a vida do ativo. Pô, não é decrescente, métodos saldos decrescentes. Você vai diminuindo, pelo amor de Deus. Caso o seu valor residual não se altere. Aí foi também a parte importante. E método das unidades produzidas. Baseia-se no uso das produções esperadas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai fazer, vai trabalhar em alguma situação, esse bem ele tem uma produção útil. Por exemplo, eu comprei uma máquina e essa máquina vai produzir 100 mil unidades. Depois disso aí ela não consegue produzir mais. Pronto, então aí você pode basear essa depreciação pelas quantidades produzidas. Você pode ter produzido 50 mil logo no primeiro ano
e 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, aí pronto, ela não deprecia linearmente, entendeu? É bem por aí mesmo. E método dos saldos decrescentes, ele se refere à capacidade produtiva também, só que não nesse formato, tá? Geralmente o pessoal faz isso, tem que fazer um cálculozinho básico. Depois a gente, em depreciação, quando fizer um vídeo de depreciação, a gente bota um exemplo. Fica mais fácil. Questão. A questão foi do ano 2011, a banca foi a FCC, Tribunal Regional do Trabalho, 20ª Região, Sergipe, tá? Analista judiciário é o nível superior, contabilidade, vai ser um contador. Uma máquina, ativo imobilizado, deve ter sua depreciação iniciada quando? A gente leu. Então, a resposta está na letra C, quando estiver disponível para uso. Muito bem. Vamos continuar. Após o reconhecimento. Redução ao valor recuperável de ativos. A gente já falou sobre depreciação, agora já está em redução ao valor recuperável de ativos. Por incrível que pareça, só tem isso no CPC 27. Para determinar se um item do ativo imobilizado está com parte irrecuperável, a entidade aplica o CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Então, quando a gente for falar depois sobre o CPC 01, a gente trata melhor, né, sobre a redução do valor recuperável de ativos. Indenização por perda por desvalorização. A indenização de terceiros por itens do ativo deve ser reconhecida quando ele se torna recebível. São contabilizados separadamente como desvalorização, conforme o CPC 01, baixa de itens obsoletos ou alienados e custo de itens restaurados, adquiridos ou construídos para reposição. Muito bem. Então, com essas informações que a gente tem, a gente já pode ir para algumas questões, tá ok? Vamos lá para as questões. Banca, em 2014, o ano, a banca FDC, né, o órgão foi a Fiocruz, para o analista em gestão de saúde, contador, contabilidade. Quanto ao imobilizado, podemos afirmar que, letra A, podemos afirmar, agora que é a afirmação, não é reconhecido inicialmente com base no valor da aquisição, produção ou construção. Opa, tá errado. Ficam isentos de depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízos das execuções expressamente consignadas. O ativo imobilizado fica isento? Pelo amor de Deus. Devem ser evidenciados em notas explicativas o critério. O que é que deve ser evidenciado em nota explicativa? O critério de mensuração ou avaliação, o imobilizado obtido a título gratuito, bem como a eventual impossibilidade de sua valorização ou valoração devidamente justificada. Pronto, todo valor que não é fácil de mensurar deve ser sim evidenciado em nota explicativa. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado não precisam ser incorporados? Não, isso aí não tem nada a ver não. Em nenhum caso, olha para isso, já começa errado. Em nenhum caso há necessidade de mensuração dos bens de uso comum. Pelo amor de Deus, letra C a resposta. Próximo, agora a gente vai falar sobre a baixa. O valor contábil do item deve ser baixado quando? Por ocasião da sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Muito bem. A baixa só se dá com esses dois tipos. Por ocasião de sua alienação, se você for vender, ou quando não há expectativa de benefício econômico futuro, que é a finalidade de existir o ativo, né? Ter a expectativa de benefício econômico futuro. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa do ativo devem ser reconhecidos no resultado. Presta atenção. Os ganhos ou perdas decorrentes do ativo, da baixa do ativo, devem ser reconhecidos no resultado, né? Aí tem lá, ganhos não devem ser classificados como receita de venda e devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item. Muito bem. Era isso que a gente queria falar para vocês. Então, muito obrigado por tudo, pessoal.